Olá! Nesse mês de junho comecei as lives quinzenais, né? E aí tava todo mês, toda semana lives e a gente. Tô recebendo tanta coisa aqui, pessoal. É... Oh, que legal que você entrou hoje! Muito bom, muito bom. Isso, seja muito bem-vindo. Me ajuda aí, vamos colocar aqui o aviãozinho, Marcos, e enviar aí para mais pessoas, que daqui a pouco a Cláudia tá chegando. Sempre quando eu entro sozinha, eu acabo que eu faço um textinho que depois eu baixo, né? A live gravada, mas que bom, que delícia ter você aqui. Muito bom mesmo. é... Ó, a Dê já entrou, seja muito bem-vinda. Rosângela, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dê. Que delícia, pessoal. Hoje, olha, tô numa semana muito especial. Olha a Claudinha chegando, já vou convidar ela aqui. Muito bom. O tempo, oi, querida, seja muito bem-vinda. Pessoal, vai mandando os aviãozinhos. Oba! Boa noite! Boa noite! Que bom, estamos aqui, amiga. Que bom, chegamos. Chegamos. E hoje, assim, essa semana está sendo uma semana muito maravilhosa para mim, Claudinha, assim, muitas coisas que estavam sendo trabalhadas parece que se encaixaram agora, sabe? E eu tô tendo essa sensação de felicidade realmente, assim, sabe? De ver as coisas caminhando, de me ver com mais tempo. Isso é tão lindo, né? Com certeza, quando você vê os seus projetos se realizando, quando você vê as coisas que você plantou, que você semeou, o terreno que você arou, né, preparou para que quando a chuva caísse, tudo florescesse, crescesse, é espetacular. E a gente tem que aprender, Rô, aproveitando o gancho já, né, a celebrar tudo isso, a se alegrar, a festejar mesmo, a falar, uhul, consegui é isso, né? A gente às vezes tem a mania de, não foi mais que obrigação. Né? Você acha? Imagina, é tão comum acontecer isso. Nós precisamos aprender a merecer, a receber e a celebrar. Olha, gente, o que estou falando é tão profundo, a Roberta sabe tanto disso, né, Rô? Aham. Celebrar as conquistas todos os dias é importante, mínimas que sejam. Celebra, comemora, né? Só de eu acordar, abrir os olhos, eu tô viva e as coisas estão acontecendo, olha, é muito bom, né? Não, e olha, tem uma pessoa que colocou uma mensagem aqui você não vai acreditar que eu pensei nessa pessoa essa semana, que é o Felipe, que é um personal que acabou de entrar aqui, que fez faculdade comigo. Ele até falou assim: pede pra Claudinha mandar um beijo pra mim. Felipe, você não acredita, essa semana eu pensei em você e falei: meu, aonde será que ele tá? Faz tanto tempo que a gente não se O fala e de repente, olha Felipe, que lindo. o Felipe, um beijo, Felipe. Um beijo para a Fabi, a esposa dele, que é uma querida. O Felipe e a Fabi é um casal, assim, um casal que eu amo tanto, sabe? E o Felipe é um baita de um personal maravilhoso, conhece muito, né, do que ele faz. Olha, tem o Jefferson entrando aí. Gente, quanta gente linda entrando. Mas voltando no Felipe aqui, um beijo, Ah, Felipe, meu querido. Ele dá aula de spinning, né, dá que aula de legal. personal. Ele entende muito, sabe, de deixar a gente melhor fisicamente, com saúde. É show de bola, né, Rô? Que legal, que legal. Uma pessoa, nossa, muito importante na minha vida, assim, logo que eu voltei para São Carlos. E o mais legal é a sincronia, né? Porque a gente tá numa rede e quando a gente percebe essa rede, né? Tem outras pessoas queridas aqui, Cláudia, pessoas que têm me acompanhado nas lives. E eu acho muito lindo porque assim, eu tenho feito lives com convidados agora, né? Às vezes é só quando eu vou fazer o lançamento dos meus cursos que eu faço uma live solo, mas assim, Ah, o quanto fica rico, né? é. E então, assim, boa noite para Elisete que chegou, que é uma companheira zona aí desse trabalho, o Maurício.
Ó, tem gente pedindo mais beijo aí, Cláudia. Então, eu vou É mandar o um beijo para o Jefferson. Jefferson. Um beijo, Jefferson. Ele é um expert em mídias sociais, em redes digitais, em Instagram, Facebook. Ele sabe muito, é um querido amigo. Então, um beijo para você, Jefferson. Tá dado, hein? Que legal, Claudinha. Olha, minha linda, vamos deixar fluir, porque já É. começou. Verdade. Bom, eu quero começar. A gente já começou começando, né? Que energia boa. Mas eu quero, antes de tudo, Rô, agradecer demais a você pelo convite mais uma vez. É sempre muito importante estar com você. Eu tenho um carinho especial pelo seu trabalho, por você como pessoa, como ser humano, né? E tenho admirado cada vez mais o seu crescimento e a sua expansão de consciência, a expansão do seu profissionalismo, tudo mais, né? Agradecer por estar com seus amigos, com seus seguidores, não só com os meus que vão entrando aqui também, né? E pedindo já para você, clica no aviãozinho, né? Espalha essa notícia boa, desse bate-papo gostoso com a Roberta, mande para os seus amigos para ter uma noite diferente, né? Sair um pouco da televisão, das notícias ruins, e a gente levar um pouco a nossa consciência, nosso estado de espírito, com alguns conceitos, com algumas conversas boas que a gente vai ter aqui, né? Então, agradecer o seu público também, que está me recebendo, né, no seu Instagram, na sua página. E dizer que é crescimento para mim também, compartilhar essas ideias, compartilhar alguns conceitos. Sempre eu cresço, sempre eu também aprendo, né? Conforme eu vou falando, o meu ouvido é o mais próximo, então é para mim que eu falo primeiro e depois eu vou falando para quem quer ouvir, para quem gosta de conhecer assuntos diferentes, né? E nada mais, nada menos do que esse assunto paisagens culturais, ele é muito amplo, ele é muito denso, ele é muito de mexer com as pessoas. Então, Rô, quero fazer um convite para quem está assistindo a gente agora. O convite hoje é forte. O convite mesmo é para você repensar, rever a sua paisagem cultural. É para você olhar profundamente em todas as áreas da sua vida, sejam elas 8, 9, 10, 11, 12 áreas ou mais, que você possa olhar de maneira diferente hoje, esse momento com a gente aqui. Qual é a maneira diferente? É a sua maneira. Não é a minha maneira, não é a maneira da Roberta, mas é ouvindo o que a gente vai conversando aqui, construir a sua maneira, ou seja, a sua paisagem cultural. Não é a minha, não é a da Roberta, mas é a sua. Através dos nossos questionamentos, através das nossas vidas, depoimentos e aprendizados, que a gente vai compartilhar aqui com você, né? Então, o convite é forte. Questionar. E aí, Roberta, eu já falo a primeira coisa para você, assim, que tem algumas coisas que podem acontecer na sua vida quando você começa a questionar a paisagem cultural. Muitas coisas podem acontecer. Então, atenção aos viajantes desse que a gente vai conversar. Quando você passa a questionar essa paisagem cultural, que eu já vou contextualizar já já, você pode dizer assim, olha, eu posso acabar irritando pessoas muito amadas ao decidir questionar as expectativas delas com relação a mim. Porque eu estou querendo mudar a minha paisagem cultural. Então, eu posso irritar pessoas amadas. Sabia disso, Rô? Sabia. Né? Não é? Sim. Sabia, né? As pessoas elas acostumam muito com o jeito da gente se comportar nas situações que tem a ver com elas. Então elas sempre esperam que a gente responda da mesma maneira. E aí quando Verdade. você muda, demora um tempo, né, para isso se acertar. Muito bem, é isso aí. Você pode acabar irritando algumas pessoas que até amam você e você também as ama, mas pela sua mudança de comportamento, você pode acabar irritando essas pessoas, né? É porque elas também criam uma expectativa com relação a gente. E aí a gente tem que quebrar essa expectativa, né? E também, quando você resolve mudar a sua paisagem cultural, você pode decidir até terminar um relacionamento atual, construir um novo relacionamento. Você pode decidir criar filhos de acordo com crenças diferentes. Eu tenho muito essa experiência dos meus filhos, você sabe disso, do meu testemunho com os meus filhos, que realmente foram criados com base em outras crenças que não foram as minhas e do meu marido. Algumas se repetiram,
mas a maioria, nós criamos com outras crenças. Nós ressignificamos muita coisa neles para que eles pudessem escolher a paisagem cultural deles e não viver uma paisagem cultural da minha mãe, dos meus avós, que para eles fizeram sentido, mas para os meus filhos poderiam não fazer sentido. Então, é um ato de coragem quando os pais também abrem para os filhos criarem uma nova paisagem cultural. E aí requer bastante disponibilidade de alma. Eu não falo nem tempo, nem paciência, é disponibilidade de alma. Eu gosto muito desse termo, sabe? Porque é um amor que transcende tanto que você liberta o seu filho para ele viver a paisagem cultural que ele escolheu, que faz sentido para ele. Não, e você falando isso, Cláudia, me veio. Você começou a falar, me veio a minha mãe. Porque a minha mãe é responsável pela minha. Por eu poder viver uma paisagem cultural nova, diferente do que ela viveu e do que vinha familiarmente, e até diferente dos meus irmãos, e por isso que eu tô hoje aqui. Porque a minha mãe, aos 17 anos, ela me ajudou a fazer a mala e falou: vai seguir o seu sonho, segue aquilo que você tem que fazer, que você acredita que é o melhor para você. E realmente é incrível isso. E eu fico pensando na disposição dela em trazer isso para mim, entendeu? É corajosa. Sua mãe rompeu barreiras por você, pelo teu sonho também, por entender que você queria uma outra paisagem cultural, um outro estilo de vida, uma outra mentalidade. E olha que na nossa época lá atrás não era fácil, hein, gente? Vamos falar a verdade, né? Era bem desafiador. Hoje é desafio também, mas hoje está muito mais tranquilo a gente acessar uma nova paisagem, basta querer, né? Então, gente, olha, coloca aí, gente, ó. Vou pedir licença aqui, gente. Você que está assistindo a gente aí, coloca uns coraçõezinhos pra gente. Porque a gente tem que trabalhar, a gente vai trabalhando com o algoritmo do Instagram, viu, gente? Pra gente poder aí, ó, dizer, puxa, essa live é relevante. E ela é mesmo, tá bom? Estando aqui com a Roberta, a gente sabe do potencial que a gente tem de poder transformar vidas, de poder contribuir com a sua vida que está aqui com a gente agora, né? É muito bacana. Nós estamos disponíveis, então vocês nos ajudem também, tá? Clica no aviãozinho, clica no coraçãozinho. Olha aí eu já, né, Roberta? Não, e é legal, Cláudia, porque assim, o que eu sinto das lives? A live, e quando eu chamo convidados também, é um espaço que a gente abre para dizer de coisas que a gente faz parte do nosso contexto profissional, mas a nossa profissão, com quem a gente trabalha hoje, tangencia todas as experiências que a gente tem, ela não está separado. Então, a live é esse momento, né? Então, a gente tira um momento do nosso dia, por exemplo, hoje, eu comecei, a primeira aula que eu dei foi 8h30 da manhã, mas eu acordei às 6 para organizar várias coisas. Então, a gente fica full time, porque esse é o momento onde as pessoas estão mais disponíveis para assistir as lives, e a gente está aqui. Então, é uma maneira, assim, sempre tudo é uma troca, né? Tudo é uma troca. Com certeza, com certeza. Ó, se tiver alguma pergunta, pode fazer aí a pergunta que a gente vai respondendo de acordo com o andar aqui da nossa live, viu, gente? Pergunta o que você quiser, tá? E, Rô, eu queria dizer também para você, eu fui separando algumas coisinhas para a gente conversar, para a gente poder contribuir com quem está assistindo mesmo, né? De forma bem prática e relevante também. Quando você resolve questionar regras, eu acho a paisagem cultural, quando que você começa a ter consciência de tudo isso? Quando você começa a questionar algumas regras, né? E muitas vezes tem pessoas que não foram criadas com a licença, com a permissão de questionar, né? Que às vezes foram criadas num sistema mais autoritário, num sistema de que, olha, aqui é assim, pronto, acabou, eu que mando aqui, então a regra é essa. E aí eu quero fazer um convite a você. Mesmo que você tenha 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, sempre é tempo de questionar a sua paisagem cultural, de questionar as regras que você está vivendo, que de repente não fazem mais sentido para você. Não existe idade para você vivenciar uma nova paisagem cultural. Existe o seu tempo certo, tá? O seu despertar. É nisso que eu confio, né? E aí, quando você resolve questionar essas regras também, eu estava falando aqui com a Rô,
Você pode resolver questionar a sua religião ou criar seu próprio sistema religioso personalizado, né? Quando você começa a questionar, é muito importante realmente esse questionamento, essas perguntas, isso faz sentido para mim? Né? Então você pode até mudar o seu sistema de religião, de crença, né? Você pode repensar a sua carreira. Olha que bacana. Quando você questiona uma paisagem cultural que foi imposta para você, você pode também ficar obcecado por ser feliz. Porque tem muitas pessoas que não aprenderam que a felicidade faz parte do contexto da vida. Engraçado é isso, as pessoas falam, mas o que é ser feliz? É ter muito dinheiro, é ter um carrão, é ter um relojão, é fazer uma viagemzona. Gente, a felicidade está no caminho. Aproveite cada momento que você tem. A felicidade está na jornada, está no caminho, nos pequenos detalhes. E aí eu te pergunto, quando que você para se conscientizar de cada detalhe importante da sua vida que te torna feliz? Eu estou super feliz de estar aqui com a Roberta hoje. Faz parte da minha alegria. Eu amo estar aqui compartilhando com uma pessoa que enriquece, que também faz parte do meu sistema, que tem tudo a ver com a minha jornada. Então, eu estou muito feliz. E isso é felicidade. Então, aprender a cultivar esses momentos felizes, colecionar felicidades, né? Tem exercícios que a gente faz diários também, de colecionar momentos alegres, escrever. Passou o dia, chegou 10 horas da noite, pega um caderno, escreve. Quais foram os momentos mais felizes do meu dia? Porque a tendência é só a gente, às vezes, ou reclamar, ou murmurar, ou pensar no que foi de pior que aconteceu, e a gente esquece dos pequenos detalhes da felicidade. Muito legal você está falando, Cláudia, porque eu sinto que no processo, inclusive de alcançar objetivos, porque é importante a gente alcançar objetivos, né, pessoal? Porque senão a gente passa uma vida também de frustração. Mas como a Cláudia disse, esse processo ele tem uma riqueza muito grande. E durante ele, muitas vezes, você muda até a rota. Você fala, bom, agora não é mais ou menos, mas não é mais esse objetivo aqui que eu tinha. Eu vou virar um pouquinho, porque é um outro lá. Quem sabe depois eu retorno nesse. E você falou uma coisa muito linda, e eu fiz um post segunda-feira sobre isso, né? De trazer alegria em cada situação. Porque e aí histórico, os padrões que a gente carrega são padrões de que tudo é difícil, de que tudo é pesado. Hoje eu estava dando uma aula e aí duas pessoas disseram que escutaram muito isso quando criança. Primeiro a obrigação e depois o prazer. Ou seja, Então. imagina uma criança de 5, 6 anos fazendo uma lição de casa, primeiro a obrigação e depois o prazer. O que acontece? Você vai passar a vida inteira não querendo estudar, saber de conhecimento, porque aquilo não está relacionado com prazer. Então é um caminho grande de romper com essa paisagem cultural. Exato, até a própria leitura, o ato de ler, o ato de você estudar, é tão rico a gente poder estudar, né? Expandir a consciência e o mindset, o crescimento, e você poder compreender novas coisas da vida, do mundo moderno, das tecnologias. É tão bom estudar e realmente você passa a ter uma referência negativa do que fica sendo uma dor, estudar fica sendo uma dor, uma coisa pesada, né, Rô? Eu vou mandar um beijo pro Guilherme Guimarães, olha que tá com a gente. Obrigada, um beijo, Guilherme. Ele é meu mentorado também, meu amigo, querido. Um beijo para todo mundo que tá entrando. Tem muita gente aqui com a gente, né? Sim. Que bacana, gente. Põe coraçãozinho pra gente aí, viu? E, Rô, mais um detalhe aqui interessante. Quando você começa a questionar regras dessa paisagem cultural, você pode resolver perdoar alguém que te magoou muito no passado. Né? Você pode rasgar sua lista de metas atuais e fazer uma nova, que você acabou de falar. Né? Que legal. Então, quando você ressignifica, quando você questiona, sai do piloto automático, você pode até começar uma prática espiritual diária. Tem gente que às vezes acha que está fazendo uma prática espiritual e não está. Está fazendo uma repetição ou está fazendo algo que não faz sentido para ela, mas espiritualmente não faz ela crescer. Então, a gente tem que se questionar que tipo de prática eu tenho feito também. E você pode também se desapaixonar por alguém e se apaixonar por você mesmo cada vez mais. Que lindo. Quando você questiona.
Você pode falar, puxa, não, eu vou me desapaixonar, pode ser por um amigo, por um relacionamento, e vou me apaixonar mais por mim, quer saber? Eu vou olhar mais para mim. Qual é o problema disso? Uhum. Né? Também quando você questiona essas regras que são impostas desde quando a gente nasce, você pode decidir deixar a sua carreira e começar o seu negócio. Ou deixar seu negócio e começar uma carreira. É você que vai escolher. Você pode encontrar uma missão que vai deixar você tão empolgado e um tanto quanto amedrontado. Porque quando você descobre a sua missão, o seu propósito de vida, você fica muito empolgado e aí vem aquele ai, 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 aquele frio no peito, aquela coisa, que borboletas no estômago, né? Então, descobrir o seu propósito de vida é lindo. Para que você veio para o mundo? Para que eu vim para o mundo? Nós temos um propósito aqui, né? E que horas que eu paro para pensar nisso? Que a gente não, né, vive uma vida, às vezes, sem questionar, sem pensar, sem avaliar. Então, tudo começa em se questionar. Questionar as regras da paisagem cultural que você foi criado, na verdade, né? E aí, eu digo uma coisa que eu vi um autor que disse isso, eu até marquei aqui, né? Ele diz assim, se você não consegue vencer, mude as regras. Se você não consegue mudar as regras, ignore-as. Vai lá e faz do mesmo jeito. Ou seja, vai lá e faz. Ouve a tua intuição, ouve o teu coração, segue o teu coração. No fundo, a gente sabe, está aqui dentro. Tem respostas aqui dentro que a gente ignora. Então, é essa a questão. E eu não estou dizendo de você romper com a regra de ouro, né? Com moral e ética, com leis. Não, não é isso. Não é isso. Questionar regras, porque em toda regra tem uma brecha, né? Então, se já existe brecha na lei, quanto mais em regras, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, qual é a sua maior verdade? Estou te fazendo uma pergunta. Quem está assistindo agora, presta bem atenção. Qual é a sua maior verdade? Ela pode ser a sua pior armadilha. A sua maior verdade pode ser a sua pior armadilha. Guarda isso. Raramente, Rô, as nossas verdades são ótimos meios de vida, viu? Sim. Porque elas É não são porque é aquilo que está absolutas. estagnado, né, Clau? Exato, exato, exato. Assim como a cultura assim, está em constante transformação, assim como a água corre sempre pelo mar, os rios vão correndo, a vida é corrente no sentido de que é uma energia que corre mesmo, e são mudanças que vão acontecendo, não é estagnado, né? E dissecar essas regras é dar um passo para a vida extraordinária, Rô. Na minha concepção, sabe? Dissecar essas regras, questionar a paisagem cultural que você está vivendo hoje. É um passo para a sua vida extraordinária. Como você me marcou muito o que você disse, porque na época que a gente começou a quebrar a regra, né, Cláudia, a gente ainda tinha um mundo muito mais fechado dentro dessa paisagem cultural. E hoje você tem um mundo muito mais aberto. Mas até essa própria abertura, às vezes, não faz com que a gente crie a nossa, que é uma coisa que a Cláudia falou no começo da live que me marcou muito também. Por quê? Eu vou dar o exemplo que a Cláudia trouxe da prática espiritual diária. Né? Por quê? Porque eu sou professora, além de ser terapeuta, eu sou professora de yoga e eu vejo assim o tanto que às vezes é como você rega uma planta. Você não precisa às vezes parar para fazer uma meditação, uma prática. A espiritualidade, por exemplo, é uma coisa da vida. Nós somos seres que transcendemos a própria matéria. Então, quando você está em presença na sua vida, você cria o seu próprio ritual, né? Sem desmerecer o ritual do outro e nem os grandes rituais organizados nas grandes religiões milenares, pessoal, que se organizaram, né? Então,
tudo a gente pode tratar como um ritual, mas vai da maneira como você não se liga muito com o que está aí posto. Porque senão todo mundo vai falar, não, todo mundo tem que tirar 20 minutos por dia para meditar. Gente, não é assim. A nossa vida não é assim. A nossa vida é assim. E aí, por ser assim, será que essas escolhas elas são racionais ou são por contágio social ou vai pelo consciente coletivo? Sim, Será que eu sou levado por alguém, influenciado por alguém? Porque nós somos influenciados todos os momentos, desde que a gente não tenha consciência disso. Agora, se eu tenho consciência, se eu tenho racionalidade na hora de executar as coisas, na hora de conversar, na hora de fazer acontecer, na hora de fazer as minhas escolhas, se eu faço uso da razão, eu não acompanho um contágio social e eu não acompanho o consciente coletivo. Eu acompanho aquilo que eu acredito como ser o bom para mim, né? E você falou algo que é muito certo. Cada um tem que escolher aquilo que faz sentido para a sua vida, sem criticar a escolha do outro. Porque parece que as pessoas hoje estão cada vez mais prontas para atacar, estão armadas com as escolhas dos outros. Então, gente, é tempo de parar mesmo, parar para pensar, para ter mais empatia. Parece piegas, parece um chavão, mas a palavra é forte, né? Nós estamos no julgamento o tempo todo, uma palavra que eu trago assim para a gente pensar e refletir essa noite com muito carinho, com muito amor. Né? Que quando eu converso muito com a Roberta, eu falo muito isso. Nós temos que ter isenção de julgamento, principalmente a gente que trabalha com o ser humano, que desenvolve pessoas. Não cabe a mim julgar aquilo que o outro está trazendo para mim. Então, eu acho o julgamento muito sério na nossa sociedade, sabe, Roberto, como um todo. a gente entra, né, eu sinto que ele é um bolo julgamento, né? A gente meio que aprende pelo julgamento, tá certo ou tá errado, o tempo inteiro, desde a infância, e depois a gente trabalha esse julgamento muito com a gente mesmo. E É, isso tira da gente a espontaneidade e a genuidade de ser no mundo, é. né? E eu faço parte de vários grupos, por exemplo, de WhatsApp. E às vezes há grupos que são muito desafiadores, porque existem pessoas que têm opiniões muito determinadas. E eu acho isso muito bom. Você ser determinado e você colocar a sua opinião. Eu acho que isso não é uma característica negativa, eu acho isso positivo. Sim, Porém, quando nós estamos num grupo, existe o diálogo e vai existir pessoas que não vão pensar igual e vão existir outras pessoas que não vão se colocar, porque assim é o mundo. Então, como a gente consegue dialogar e caminhar para frente? Você falou uma outra coisa muito linda. As leis, pessoal, são feitas pelas pessoas. E elas podem ser mudadas pelas pessoas. Então, às vezes a gente tem um grande projeto, uma grande coisa que pode acontecer. Ah, mas a lei não sei o que mais. Então, vamos procurar mudar essa lei, porque o mundo tem que crescer e expandir. E olha que eu e a Cláudia moramos numa cidade que tem muita estrutura, pessoal. Tem estrutura pública. Eu mesmo trabalho numa fundação educacional que tem mais de 50 anos, né? Então, assim, existem estruturas que podem ser melhoradas sim com as leis. Ah, mas aí a gente fala, tem que ter vontade política. Não, a vontade é nossa. De, verdade. e de conversar, né, Cláudio? Conversar com as pessoas. Elas vão pensar diferente, ainda bem. Como diz Paulo Freire, a gente só aprende pela diferença. A unanimidade é burra, né? Realmente, aprender pela diferença, exatamente. Show, show, show. E ainda, Rô, realmente, não, a gente tem que ter autenticidade, que você falou uma coisa muito importante, essa autenticidade, e também coragem de ir em busca do que eu acredito. Você que está ouvindo agora a gente, está realmente tendo coragem de ir em busca
daquilo que você acredita de verdade. Porque, sabe, dá trabalho você ir em busca do que você acredita de verdade. Claro que dá trabalho. Dá trabalho, exige esforço, e nós queremos ficar no piloto automático. Ah, deixa pra lá. Ah, não vou. Vou falar uma coisa para vocês, viu, Rô? Nós não vamos salvar o mundo, mas nós não podemos comprometer o mundo das próximas gerações. Então, isso dentro de um plano tanto racional, como espiritual, como afetivo, como emocional. Cuidado para não comprometer o futuro das próximas gerações. E aí, eu falo para você que mentes extraordinárias, de fato, questionam quando sentem que elas não são, essas regras não estão alinhadas com os seus sonhos, com os seus desejos, com o seu propósito de vida, né? Agora, a diferença entre você ser um simples rebelde, porque essas pessoas muitas vezes são rotuladas como rebeldes, ovelha negra e bababá, algumas coisas bobas que falam por aí. A diferença mesmo entre ser um simples rebelde e ser um visionário, tá? Um visionário é o tamanho dessa regra estúpida que a pessoa está disposta a questionar e as medidas que você vai tomar para poder mudar essa regra estúpida. Então, você não é um teimoso ou você não é um rebelde, você é um visionário. Eu falo muito para os pais isso. Tem crianças que são crianças índigo. Presta atenção. Presta atenção. São crianças muito mais visionárias do que a gente. Eu aprendi alguns conceitos quando os meus filhos ainda eram pequenos, que algumas pessoas ficavam me falando e eu ficava atenta para ouvir. Eu falava, mas o que é que tal disso? O que é essa criança índigo? O que é ser visionário? Meu Deus, meus filhos falavam coisas para mim que estavam fora do meu contexto, totalmente fora do meu contexto de realidade. E eu ia fazer o quê? Eu ia fechar a boca deles, eu ia impor regras para eles que não serviam para eles? Não. Eu estimulei os sonhos deles. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é avó, se você é madrinha e pode colaborar com a vida de alguém, estimule os sonhos das crianças, estimule os sonhos dos adolescentes, estimule os sonhos da terceira idade. Porque os sonhos não envelhecem. Entende? Então, é muito rico tudo isso, né, Roberta? Com certeza. É inverter um pouco a lógica do que a gente foi passando, né, na vida, porque a vida hoje ela tá muito diferente. Eu acho que assim, e a própria situação pandêmica, ela traz muito pra gente que assim, é agora que é o momento da gente ser alegre. O desafio, gente, nesse mundo vai ter sempre. E de todos os âmbitos, em todos os âmbitos que a gente tá. Agora, não é só transpor, é passar por aquilo de uma maneira mais íntegra, integrado, entendendo que as coisas chegam para o seu crescimento e sabendo lidar com mais maturidade. Eu acredito, Cláudia, que nós chegamos também num momento existencial mundial onde nós precisamos amadurecer. Nós temos muitos adultos muito imaturos, principalmente emocionalmente. Então a gente joga a responsabilidade e tira, desempodera nós mesmos de construirmos a nossa própria vida. E quando eu digo isso, pessoal, eu não estou dizendo que é simples, porque eu sei o meu próprio processo. E acompanho, como a Cláudia acompanha outras pessoas também. Mas é possível. É possível. É possível, porque, olha, eu e a Roberta, que ela falou agora há pouco para vocês, né? A gente vem de uma época onde era muito mais difícil transpor essa paisagem. E eu vou dizer para vocês, a gente conseguiu. A gente conseguiu. E está conseguindo até hoje, porque a gente, assim, vai em busca até hoje. A gente questiona até hoje, a gente se coloca até hoje, a gente vai em busca de coisas diferentes, novas, de evolução. A vida não é estática, ela é dinâmica. Talvez o que eu tenho aprendido lá 10, 15 anos atrás não sirva mais para mim hoje. O que eu aprendi ontem, talvez hoje não sirva mais. Então, é essa percepção que eu tenho que ter no que eu estou pautando a minha vida, né? Então, assim, gente, é hora de um acordar. Agora, falando em acordar, Roberta, eu vou dar um beijo aqui para duas. Olha, tem queridas entrando aqui. A Meuri, tão querida, entrou aqui. Um beijo. A Eliana Lopes também entrou aqui, uma queridíssima. Tem tanta gente, ó, Ellen Marques, né? Margarete, o Theo Montelione foi meu aluno, a Josinha, que é uma atleta,
querida. Nossa, quanta gente boa entrando aqui. O Jefferson, a gente já mandou beijo para ele, ele, né, mora, acho que está morando em Limeira. Não sei onde é que ele está morando, acho que é lá pelas bandas de Limeira, viu? Mas que legal, eu estou muito feliz com todo mundo que está entrando aqui. Questionem a gente, põe alguma pergunta aqui também, né? Clica o coraçãozinho para a gente, põe no aviãozinho e manda para alguém essa live que você sabe que vai ajudar essa pessoa, né? É isso, dá um beijo para todo mundo que está aqui com a gente agora, né, Rô? Isso. E, pessoal, é muito importante que vocês se manifestem no chat, né? Porque, inclusive, há percepções distintas do que a gente está trazendo aqui. E É, isso enriquece muito, né? Às vezes, é. uma palavra que você coloca no chat traz um insight para a gente muito grande, né? Então, ô, querida, da Mandalas de Energia linda, seja bem-vinda. Lari, seja muito bem-vinda. Então é importante, né? Esse diálogo mesmo. A live ela tem isso, né? Ela é Tem. ela é uma conversa. É, um bate-papo mesmo, né? E falando em bate-papo, Rô, eu falo assim para você que por que a Cláudia e o Roberto estão falando tanto de questionar as regras, de olhar a paisagem cultural? Por que que nos move tanto isso? Porque realmente olhar essas regras, né, que nos prendem aos hábitos antigos, a um auto-julgamento irracional, nos levam a andar para trás ou a ficar estagnados. Então, por que que a gente insiste tanto? Olha, a Sheila, lá do Rio de Janeiro, Sheila, um beijo, Sheila. Que Que legal. delícia! Olha que bacana. Então, por que que a gente insiste tanto em a gente ressignificar, olhar as regras que nos prendem a hábitos ruins, antigos, a um auto-julgamento? Porque a gente passa a pensar com mais razão sobre o dia de hoje, sobre a nossa vida hoje, no contexto de hoje, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu preciso trabalhar até ficar muito exausto todas as semanas. Senão, eu não vou estar trabalhando o suficiente, senão eu não vou ser um bom trabalhador. Eu tenho que ir para a exaustão, trabalhar 12, 14 horas por dia, senão eu não sou um trabalhador que você é reconhecido. Será? Outra questão. Olha, eu deveria ligar para os meus pais todos os dias, senão eu não estou sendo um bom filho. Será? Quem é que colocou isso na cabeça? Por que que se... Será que eu tenho que ligar todos os dias para minha mãe, para meu pai, senão eu não vou ser um bom filho? Quem é que disse isso? A carência dos seus pais disseram isso, será? Talvez algum dogma que você traga no seu coração que disse isso, eu não sei. Outro exemplo, quer ver? Eu deveria praticar e observar a religião que nem a minha família faz, porque senão eu não sou um ser espiritualizado. Será? Será? Né? Eu deveria me comportar de tal maneira com meu parceiro, senão eu não sou um bom cônjuge, um bom marido, ou marida, ou esposa, ou sei lá o quê. Então, eu tenho que me comportar de tal forma, senão eu não vou ser considerado um bom esposo, uma boa esposa, um bom companheiro. Será? Que forma que é essa? Que tipo de comportamentos são esses? Então, olha que hábitos que às vezes seguram a gente em em crenças antigas, em prisões, gente. Eu falo que são cavernas, são prisões, que muitas vezes a gente vive e a gente não tem consciência disso. Então, esse é o convite também, para você parar para pensar, né? E eu vou falar uma coisa muito importante aqui, Roberta, me ajude até a refletir sobre isso que eu vou trazer aqui, com relação que tem uma coisa que resume muito tudo isso também. Não é que eu resumo total, mas uma palavra que me chama muito a atenção. A baixa autoestima. Quando você tem baixa autoestima, olha, você culpa os outros por tudo, você acha que todo mundo pega no teu pé, você acha que a coisa é com você, é que se alguém discorda da sua ideia, você fica na defensiva, você acaba brigando. Porque, caramba, se alguém discordar da minha ideia dentro do grupo que eu vivo, do meu trabalho, da minha família, tá tudo bem discordar. Eu confio em mim, eu sei que a minha ideia é produtiva, tá tudo bem. Se alguém discordou, não tem problema nenhum. É o direito da pessoa. Agora, a baixa autoestima faz você ficar agressivo, na defensiva. Como é que você vê isso, Rô? Eu acho isso fundamental porque a autoestima, ela está relacionada com a formação da nossa personalidade.
Então a gente vem desenvolvendo a nossa personalidade desde que a gente nasceu. Por isso que a primeira infância, de 0 a 7, é um período fundamental, né, para o desenvolvimento depois que vai se dar de uma maneira mais organizada na adolescência. E eu gosto muito do Diogo Lara, que é um neurocientista, que ele trata de 6 aspectos da autoestima, né? A autoestima não é só eu me sentir bem, mas assim, é eu me respeitar. Então, quando a Cláudia fala de trabalhar 12 horas por dia, para se sentir alguma coisa, tem alguma crença muito forte, porque na verdade você não está se respeitando. Porque 8 horas por dia de trabalho já é muita coisa. O autorrespeito, ele vem com o automerecimento, assim, eu mereço ter uma vida plena e boa, né? Eu mereço receber, sim, dinheiro em abundância, amizades, respeito das demais pessoas. Depois você tem a autoempatia, quando você reconhece que você, apesar de ser uma pessoa incrível, como cada ser humano na Terra é, passa por desafios. Então você olha para você mesmo e é generoso, generosa. Tudo bem, eu não dou conta de tudo porque eu sou humana, né? Um outro aspecto é eu aceito a minha humanidade. Eu falo que nós somos perfeitos, pessoal, na nossa imperfeição, Show, tá? show, O, show. o quinto aspecto é a autenticidade. Então, assim, eu sou a Roberta, gente, e eu sendo a Roberta, eu gosto de usar encharpe, eu falo alto, eu tenho a minha maneira de ser, né? Então, não adianta eu não ser isso, eu gosto da opinião, eu tenho opinião sobre as coisas, né? Então, se eu não me expresso dessa maneira, eu não estou sendo autêntica, então eu estou matando uma parte que eu sou. Então, quando eu trabalho esses 5 aspectos, autorrespeito, automerecimento, autoaceitação, autoempatia, autenticidade, eu chego no 6º aspecto da autoestima, que é a autoeficácia, Cláudia. Eu trabalho para mim mesmo, para o meu bem-estar, para eu viver uma vida incrível. É. Pessoal, para mim, eu trabalho minha autoestima desde sempre. Eu vou falar, Roberta? Porque eu não descobri que a minha era baixa, eu não tinha. Tá vendo, gente? Como E é aí, possível? é possível você não ter, como é possível você ter uma alta estima, né? E o Diogo Lara, ele faz um trocadilho que ele diz assim, persiga uma boa autoestima, que significa que você não vai ser arrogante, mas você vai compreender que a vida, como esse rio que a Cláudia falou no começo da live, o tempo inteiro vai te trazer coisas para você se desenvolver. Por isso que eu gosto muito do termo também, não só autoconhecimento, mas autodesenvolvimento. Então, a Uau. autoestima é fundamental, Cláudio, para mim, assim, na minha trajetória, trajetória dos meus clientes. Trabalho demais isso. Agora, tem uma coisa que eu acredito que vai vir de encontro com o que você acabou de falar, que é muito bacana, porque você falou desses 6 aspectos, eu sou apaixonada por isso mesmo. E aí eu fico pensando aqui, me remeteu aos níveis de aprendizado, porque tem pessoas que não sabem que não sabem, né? A gente tem os quatro níveis de aprendizado, os 4 estágios, né? Que, na verdade, o autor, muitas vezes a pessoa fala da pirâmide de Maslow, que foi Maslow que criou isso, mas não foi. Foi o Noel Bush, Bush, né? Bush, Bush. Então, esse cara criou e a gente foi amplificando esses 4 estágios da aprendizagem. O que é isso tudo? Eu vou explicar rapidinho aqui. Então, o incompetente inconsciente, quando a pessoa não sabe que ela não sabe. Tem gente que pode ser que está ouvindo aqui alguma coisa que não sabia que existia. Ou seja, eu ignorava algum conceito até então. Então, é uma pessoa incompetente, inconsciente. Incompetente de incompetência mesmo, de não saber, sabe? Não é nada de. Não é um xingamento ou nada. São 4 níveis de aprendizagem mesmo. Ou seja,
em todas as áreas de aprendizagem, a gente tem algumas incompetências, né? E a gente, depois que passa por outros estágios, passa a ser competente. Então, vamos lá. Primeiro estágio, incompetente e inconsciente. As pessoas não sabem que elas não sabem. Elas ignoram. No segundo estágio, você já parte para o incompetente consciente. Talvez aqui hoje tenha despertado mais minha consciência de algumas coisas que a Roberta foi falando, de alguma coisa que a Cláudia foi falando. Então, hoje eu sou um incompetente, só que eu tenho consciência dessa incompetência. E aí que é o estágio importante, porque é aqui onde você vai ter aquela disposição em aprender, disposição em se ressignificar, disposição em ler, disposição em estudar. Então, aqui você sabe o que você não sabe e você se coloca em movimento, a caminho de um aprendizado, né? Então, você tem consciência daquilo que você não sabe. Depois, um terceiro ponto é o competente consciente, né? A gente experimenta e pratica essa nova habilidade. Quer ver uma coisa interessante? Quando você aprende a dirigir um carro, às vezes a gente nem sabe que não sabe dirigir um carro. A gente acha que sabe, mas não sabe. Então, a gente está lá naquele primeiro estágio, incompetente, inconsciente. Aí a gente começa a entender, puxa, eu sou incompetente na direção, eu não sei dirigir, mas agora eu tenho consciência que eu não sei dirigir. Então, espera um pouquinho, eu vou buscar uma autoescola. Ok. Aí eu tenho lá o estágio 3, que é o competente consciente. E eu vou na autoescola e eu aprendo a apertar o acelerador, a embreagem, mudar a marcha. E eu tenho que pensar para fazer isso. Eu tenho uma competência consciente, mas eu ainda penso para fazer. Depois, no quarto estágio, que a gente chama da maestria, ou competente inconsciente, você já vai dirigindo, passa batom, fala no celular, você conversa com o outro, buzina para quem está na frente, e assim vai. Você já não precisa mais pensar para fazer aquela ação, aquilo que você aprendeu. Então, a gente faz sem perceber. No esporte é muito isso, na dança tem muito isso. Em cada aprendizado que a gente vive, desenvolve, tem esses 4 estágios. Então, será que eu estou disposto a passar por tudo isso, a entender que tem coisas que eu ainda não sei, tem coisas que eu sei que eu não sei, mas, puxa, eu nem sabia que isso aí, 6 estágios da autoestima, eu nem sabia que existia. A Roberta falou aqui para mim agora, caramba, eu vou procurar aprender isso aí, porque eu não sabia, né? Eu achava que era autoestima, era se amar, e baixa autoestima era se odiar, só isso. Não! Olha o que a Roberta acabou de falar para a gente, 6 pontos dessa autoestima ali, 6 estágios. Então, aprendizado, vamos aprender mais. Então, a liderança pode ser aprendida. Aquele lá é líder nato, aquela pessoa nasceu para comandar. Não existe isso. E não existe. A liderança ela é aprendida, é uma habilidade que você pode aprender. Basta você buscar. Então, olha o movimento que a gente faz, né, Rô? Vou dar um beijo aqui na Fátima. Faz tanto tempo que a gente não se. Uma aluna querida, ela entrou aqui, seja muito bem-vinda. E Cláudio, gostei muito do que você falou, desses 4 estágios também aí. Achei muito legal, por quê? O que que eu vejo como terapeuta? O que que eu sinto como terapeuta? Quando a gente começa um trabalho, pessoal, a gente tem que ser muito paciente com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente quer, e aí tem uma paisagem cultural que a gente precisa quebrar e construir outra, a gente quer resolver. Sabe aquela coisa? Quando o técnico de futebol coloca alguém para fazer o gol para resolver o jogo? Acontece que tem que ter tática, porque às vezes ele vai trocar 5 jogadores e o gol não vai sair, tá? É um pouco assim que é com a nossa vida. Então, quando a gente começa um processo, e por isso que é muito importante celebrar, como a Cláudia falou também, cada conquistazinha que você não dá nada é um passo que você está dando na compreensão, adquirindo competências para chegar a realmente destrinchar aquele desafio e aí resolver. E como Verdade. tudo na vida, gente, é um processo, né? Eu não viro nem sei agora dos jogadores, eu não sou o Messi. O Messi não é o Messi de um dia para o outro. Ele teve Sim. todo um processo para ser o Messi, né? O Pelé, a mesma coisa. E assim somos nós, né? Oh, que linda, Fá. Então é importante isso, porque às vezes a gente quer pular
processos. E aí, assim, quando a incompetência está inconsciente, ela está ali guardadinha, né? Aí depois a incompetência, ela passa a ser consciente. Você fala, nossa, eu nunca pensei que isso era possível. Olha, eu nunca tinha, não tinha percebido como eu ajo dessa maneira. Nossa, eu não Exato. sei sobre esse determinado assunto. De repente eu vou comprar esse livro, eu vou escutar essa outra live. É isso aqui mesmo, ó, gente. É, E às vezes a gente vai e às vezes a gente volta. é. E assim a gente vai caminhando. É, o que você falou é lindo, gente. Essa paciência consigo mesmo, essa misericórdia consigo mesmo, sabe? E falar, cara, eu tenho que ter paciência e misericórdia comigo mesma, porque, poxa, até então eu vivi de uma maneira e agora eu estou buscando um novo caminho. Eu tenho que dar tempo ao tempo, eu tenho que entender que as catarses vão acontecer, que as limpezas vão acontecer, que os momentos vão ser maravilhosos. Nossa. Eu, esse ano, tive um encontro com a Roberta, fiz uma sessão de Theta Healing com a Roberta, fantástica, onde eu trabalhei com ela uma questão incrível, que eu venho trabalhando há muitos anos. E nesse ano, aconteceu. E nesse ano, eu falo para vocês, resolveu. Entendeu? Então, eu buscava tanto, 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 e eu falava, nossa, mas, puxa, meu, como é que pode? Só agora, com essa técnica, com a Roberta ali, que eu fiz uma sessão com ela, resolveu. Porque era o tempo certo para resolver. Então, Cláudia, paciência, porque tem coisas que você vai resolver ainda só o ano que vem, só daqui 2 anos, a gente não sabe. Então, caramba, paciência consigo mesmo, tenha misericórdia de si mesmo. Não é autocosmeração, não é aquela coisa. Não, é realmente ter paciência consigo, ter a empatia, a autoempatia que a Roberta falou pra gente, e que o tempo vai ser necessário para que tudo aconteça, né? E eu falo que a gente é como um computador mesmo, né, Roberta? Eu acho que a gente tem que ver o nosso hardware. Então, vamos lá. O modelo de realidade nosso é comparado a um hardware. Então, vamos fazer a nossa máquina ficar mais rápida. Se você quer trocar um monitor com melhor qualidade, melhor resolução, a gente tem que trabalhar e mudar a nossa máquina humana, né? Então, você quer trocar lá 250 mega por um de 500 ou por 1 tera, a gente tem que melhorar a nossa máquina humana, o hardware que a gente fala, né? Se fosse na linha da informática, assim. Então, as crenças também são assim. A gente tem que ir acelerando um pouco mais e ressignificando o quanto antes algumas coisas. E também olhar para o sistema operacional, para funcionar melhor. Então, vamos lá. Vamos lá, falar do software, então, também. É o sistema de vida, né? Então, enquanto é um modelo de realidade, que eu tenho que atualizar o modelo de realidade, a paisagem cultural é atualizar o modelo de realidade, né? Eu também tenho que entender o meu sistema de vida, meu software. Eu tenho que aprimorar o meu software, eu tenho que entender os meus hábitos. Eu estou querendo mudar de verdade os meus hábitos? Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu faço de atividade física, estão sendo suficientes para eu ter um software melhor, para minha máquina funcionar melhor? E depende de quem tudo isso, gente? De mim, de cada um, né? As minhas terapias holísticas, as minhas terapias, não sei, o que você faz para melhorar o seu software? Quer dizer, é tudo. Como você vê o dinheiro? Será que não era, já não passou da hora de você atualizar o como você vê a prosperidade financeira na tua vida? Entendeu? Vamos buscar, né? Então a gente tem que melhorar a agilidade da máquina humana e também o software na nossa mente, ou seja, atualizar essas crenças, buscar ressignificar o quanto antes tudo isso para ter mais qualidade de vida, gente, tá? Quando eu falo quanto antes, eu falo uma frase que é muito legal. Vamos devagar porque eu tenho pressa, né? Vamos devagar porque eu tenho pressa, porque se eu atropelar, eu vou perder mais tempo no retrabalho. E aí é muito interessante tudo que você está trazendo, porque assim, às vezes a gente acha que a paciência é uma coisa que vai estagnar um processo. Não, ela traz um olhar para cada passo que você vai dando com muito mais autocompaixão, né? Mais tranquilidade. Nos cursos que eu fiz, Cláudia, tem uma dinâmica que é muito forte, que é a dinâmica de você se imaginar, e a gente faz isso em dupla, que você tem primeiro uma semana de vida, é a sua última semana de vida, e já fiz dinâmicas assim, que é o seu último dia de vida. E aí, gente, a gente tira todos os mimimis,
E a gente vai direto ao ponto, que é, tem coisas, pessoal, que a gente precisa falar. Tem É. pessoas que a gente precisa ligar. Tem coisas que a gente precisa resolver, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu planner aqui, né? Tem coisas que eu vou anotando e assim, tem um tempo para isso acontecer, né? É. E emocionalmente isso é muito importante, gente. Tem coisa que a gente precisa ser mais honesto. Né? Outro dia uma pessoa Isso. falou assim: Nossa, Roberta, só eu te mando mensagem. Você não manda mensagem para mim. Eu falei: Não. Olha, semana passada, quem mandou mensagem fui eu. Aí a pessoa falou assim: então assim, esteja mais atento no que você quer realmente para sua vida. Porque tem coisas que estão impedindo desse movimento acontecer. Por quê? Porque você não resolve. Então, no Verdade. caso, por exemplo, do dinheiro, se você está cheio de crença, se você não se acha merecedor, você vai estar mesmo contando moeda. O dinheiro, ele é energia. Se você tá se respeitando e sabe do seu valor, a coisa não vai cair do céu, pessoal, mas vai ter um movimento, A gente chama né? de A gerar mesma coisa os seus... valor. É, Fala, gerar, querido. a gente fala, desculpa te interromper, Rô. A gente fala de gerar valor, a gente não fala nem de ganhar dinheiro. Porque ganhar, não, eu gero o valor, eu gero esse dinheiro. Eu faço o meu esforço, essa energia movimenta, né, Rô? Eu acho que é isso também, né? Essa energia que movimenta para ir em prol da busca financeira, do dinheiro mesmo. Então esse exercício ele é muito forte, porque Legal, Rô. vem pessoas, e aí a gente, quando eu fiz os cursos, a gente, tanto online, a gente faz numa sala fechada com uma outra pessoa. E aí você testemunha o que a outra pessoa faria numa semana ou num dia. E aí você vê que realmente tem coisas, o que é essencial na sua vida. O que é É, essencial é o que vai fazer você cumprir o seu propósito de vida. O é, resto são acessórios que estão ali então, muitas vezes para te distrair. é. Olha, tem muitas coisas que eu já ouvi interessantes, e uma vez um médico falou assim para mim: Cláudia, você não é mulher de deixar pendências, né? Falei: não, como é que o senhor sabe? Não, porque eu percebo, você não deixa pendências. Realmente eu não gosto de deixar pendências. Eu ligo para as pessoas, eu busco resolver as coisas, eu busco colocar minha opinião, eu busco também me retratar quando eu sei que eu preciso me retratar com alguém. Então, assim, realmente eu não gosto de deixar pendências. E ele falou, eu me surpreendi, porque eu nunca tinha ouvido isso, Roberta. É legal quando a gente ouve do outro que ele pensa sobre você também, né? E ele falou aquilo para mim de uma maneira tão assim, sabe, intensa, que eu falei, cara, realmente, eu não sou de deixar pendência, eu resolvo as coisas que tem que resolver, sejam elas boas ou ruins, eu vou lá e resolvo. E isso me deixou muito feliz, porque eu falei, caramba, um feedback muito positivo, né? A gente fala que é um feed forward, na verdade, né? Então, para mim, valeu muito. Eu acho que é hora de a gente parar de deixar pendências, né? Fazer o que tem que ser feito, né, Roberta? Né? Eu acho que é por aí. Tem uma pergunta aqui, Rô, que a Eliane. A pergunta não, uma colocação que a Eliana Lopes colocou. Acredito, temos que inovar, mas a modernidade fez muitos perderem a essência do respeito em diferentes idades. Eu não sei assim que ponto que você quis dizer aqui, Eliana, porque realmente a inovação é importante, a modernidade é importante. Acho que você quer dizer com relação aos valores, né? As pessoas perderam um pouco dos valores, enquanto mais também com os idosos, talvez as diferenças de idade. Pode ser isso que ela queira dizer, né, Roberta? É muito interessante você colocar isso, Eliana, porque num trabalho que eu assim, uma pessoa incrível fez comigo também, ela conseguiu me mostrar o tanto que eu e a minha filha temos valores diferentes. E nós Uau! convivemos 17 anos imbricadas uma na outra. Por quê? Porque ela é um ser humano e ela tem uma personalidade, apesar de viver, né, comigo, tem desde que nasceu, muito distinta da minha. Então, a maneira como ela capta, muitos valores dela não estão alinhados com os meus valores. Olha lá, a E aí Eliana é colocou, muito é isso mesmo. interessante Ai, que porque legal. muda completamente a sua maneira de atuar com o outro. Quando você entende que assim, ela tem um valor que o meu é diferente. E para a gente conviver, a gente vai ter que se alinhar.
né? Eu vou ter que falar, puxa, mas o valor da Sofis não é o meu valor. Mas se eu quero conviver com ela, eu tenho que entender, eu tenho que respeitar o valor dela. Com Do mesmo certeza. jeito, ela vai ter que respeitar os meus valores, né? Mas a gente vive, Eliana, Cláudia e pessoal, numa sociedade aonde a gente tem uma paisagem cultural global muito bem estabelecida e alicerçada. Então, hoje também na minha aula de manhã, 8h30 da manhã, eu dei exemplo da tribo dos indígenas, né? E não sei se vocês já viram que a própria constituição da comunidade indígena é circular, né? É diferente. Você tem também uma definição de funções, mas as crianças passam pela mão daqueles adultos, seja os mais velhos, com mais idade, seja os mais novos. Há uma convivência intergeracional. E nós vivemos numa sociedade, Eliana, onde a juventude é muito destacada. E eu trabalho com o pessoal da terceira idade, né, num dos trabalhos que eu faço, e é uma riqueza, é uma inteligência, é uma perspicácia. Então, olhar para tudo isso é a gente querer também, porque não só voltar para aqueles valores que de repente a gente acha que são os valores que sustentam, porque o mundo está mudando. Às É, vezes o filho não está te respeitando porque inconscientemente, na incompetência inconsciente, você não está vendo que ele é completamente diferente. Tem outros valores diferentes do seu, né? verdade, verdade. E aí pode ter muito choque se não tiver essa compreensão, né, Roberta? Que legal que Muito. a Eliana trouxe esse questionamento para a gente, muito bom mesmo. Tá vendo como uma colocação que você faz aí que está assistindo para a gente amplia bastante, né, a reflexão da live. Olha, a Silvia Miron, um beijo para você, a Patrícia também, um beijão. A Evelyn entrou também, que gracinha. Tem bastante gente entrando aqui. Olha, Rô, que live movimentada, viu, amiga? Hã? Muito legal, muito legal. E eu estava sentindo mesmo essa energia assim de muita. Gosto muito assim da sua fala, Cláudia. Gosto muito da Obrigada, sua Rô. presença. Obrigada. E acho que a gente tem uma coisa em comum que é a nossa inquietação. Verdade. Verdade. Amei, 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 amei. Eu sou inquieta mesmo. Ai, meu Deus. Então a gente fica meio que investigando. Isso, pessoal, é natural de algumas pessoas, né? A gente não tá assim, a vida tá tudo caminhando, mas a gente está investigando, tá indo mais a fundo, né? E é uma característica nossa, né, Cláudia? Com certeza. Com certeza. E isso não deve mudar até o fim da minha vida, porque eu sou inquieta mesmo, eu fico incomodada com algumas coisas, eu vou buscar soluções, buscar respostas. Eu sou um pouco inconformada com alguns aspectos, assim, de crenças pessoais mesmo. Não é possível que eu ainda estou pensando dessa maneira, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. E aos meus clientes de mentoria também, que trabalham comigo, o Guilherme estava aqui presente também, não sei se ele está aqui por aí ainda, mas ele sabe que eu fico questionando a todo tempo. Questiona isso, questiona esse caminho, percebe isso, será que isso aqui é melhor para você? Eu tiro as pessoas da zona de conforto todo o tempo, porque eu saio da zona de conforto todo o tempo. Então, assim, eu fiz aí, esse ano eu fiz um tratamento com a minha nutricionista, com a Zilda, que é uma graça, que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonada pela Zilda, viu? E ela me propôs algumas limpezas hepáticas, ela me propôs uma limpeza, né, do intestino, uma limpeza hepática, para melhorar minha imunidade, minha condição física, etc. E aí, houve algumas mudanças corporais também, né? Mas não foi uma busca pela estética, foi a busca pela saúde, né? Aí as pessoas perguntam, nossa, mas o que você fez e tal e tal. A hora que eu conto o que eu fiz, mas tudo isso. Eu falo, mas gente, se você quer um resultado diferente, precisa fazer de forma diferente. E as coisas não são, como a Roberta falou, não são fáceis, assim, não são, instalou o dedo, aconteceu. Existe um esforço, existe a sua energia aplicada para que o resultado aconteça, né? Então eu fico, assim, questionando as pessoas
querem o resultado de dormir de um jeito, acordar de outro e ter saúde sem fazer uma coisa mais profunda. Ou seja, sabe, existe um movimento que você e eu temos que fazer para uma melhor qualidade em todas as áreas da sua vida. E como eu comecei falando, Rô, questione como você tem vivido cada área da sua vida. Como você tem vivido de verdade cada área da sua vida. Olha, um beijo para o Kleber, que delícia! Querido, ele tá Oh, aqui. Tô assim super feliz. ah, linda, sua irmã também. Nossa, que delícia, gente. Assim, um beijão, viu, Kleber, para você. E, nossa, sou fãzão. A gente fez o caminho da fé, a gente tem Sim, tanta história junto, viu? Que legal, que legal. É muito bom. Então, gente, nada sem esforço, nada bem assim. Não é que, não é que é uma crença. É uma crença que limita, não, mas a real é, nós precisamos fazer esforços para que as coisas aconteçam. Entende? A energia tem que ser movimentada, né, Roberto? Então, para a gente sim. transgredir, para a gente quebrar regras, para a gente lidar com essa inquietude, é tão bom, essa inquietude me faz tão bem, sabe? Então, eu fico feliz na minha inquietude. Às vezes as pessoas não entendem, não compreendem muito, né? Confundem um ser rebelde com um ser visionário. Eu falei lá atrás, quando a gente começou um pouquinho, as pessoas confundem. Não é rebeldia, mas é ser visionário, é ter inquietações, né? É ter um movimento para que as coisas melhorem para mim e para as pessoas que estão comigo ao meu redor, para o meu sistema todo, né? Para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos, para quem se relaciona comigo. Então eu sou super assim fã de continuar esse movimento, sabe, Rô? Muito bom. A paisagem, as paisagens culturais, né? Eu sinto que tem algumas que estão, inclusive, sobrepostas, né? É, é muito importante a gente, eu acho que, olhar para tudo isso, sim, também. O que que nos ajuda nessa jornada? Sempre são as nossas relações, porque a gente vive o tempo inteiro, a gente só é porque a gente está em relação com o outro. Nós somos seres interdependentes, pessoal, É. né? E eu acho que reconhecer isso abre, Cláudia, um canal de escuta mais generosa, porque muitas vezes a gente está conversando e a gente já está processando e nem está escutando e já está querendo responder. Por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca. É muito importante esse exercício, pessoal. Mesmo que às vezes no começo você tenha que respirar, uma boa dica é você tomar água, para você não deixa o outro falar, né? É uma coisa que mesmo que o outro esteja falando coisas que você que não vão agregar entre aspas para você, mas até aquilo que para você não faz sentido, de alguma perspectiva, aquela pessoa falando, o que, que vai acontecer? Você vai falar, bom, isso realmente eu já sei que para mim não tem nada a ver. Reforça aquilo que você sabe que não cabe para você. Mas você também abre o espaço quando você escuta para o outro te escutar. Sim, sim. Nossa, isso é muito importante nas relações nas empresas, nas relações familiares, a escutativa, é o estado de presença que você sempre fala para a gente nas nossas conversas. A escutativa é ouvir ou escutar, né? Tem gente que escuta, mas não ouve, ouve, mas... Então, assim, é realmente você estar atento na reflexão daquela pessoa que está abrindo o coração para você e as suas necessidades. Aí as pessoas podem abrir vulnerabilidades para você e você não percebeu. As pessoas podem estar pedindo um socorro para você e você não percebeu, porque você não ouviu de fato, né, com aquela empatia necessária. Então, e hoje o que nós mais precisamos é isso, né, dessa escuta ativa, desse estado de presença que a Roberta sempre fala quando a gente conversa. Eu pratico muito, porque como eu falo bastante, né, Roberta? A tendência de falar bastante, então eu na minha vida tive que aprender muito a escutar, mas a escutar realmente de verdade, né? Então foi uma prática que eu tive que buscar, né? E eu compartilho com você, porque eu também tenho essa eloquência na comunicação. E aí, muitas vezes, a gente, sem perceber, a gente se sobrepõe ao outro.
E uma outra coisa que vem aqui, acho que a gente está indo aqui, né, para o final, né, Cláudia? É a questão, pessoal, da honestidade. Você só consegue ter essa conversa, essa escutativa, essa percepção da paisagem cultural se você começa a trabalhar uma honestidade radical com você. Ou seja, isso não faz sentido para mim, mas que bom que ela faz para essas 15 pessoas que eu amo, mas para mim não faz. E aí, quando você começa a assumir isso, fica mais fácil de você comunicar e dos outros aceitarem. Porque muitas vezes o outro não aceita, porque você realmente não aceita dentro de você aquilo que você é. Ah, agora você falou uma coisa muito importante, Roberta. Nossa, agora você foi fundo. Agora nós vamos ter que fazer outra live, amiga. Nós vamos ter que marcar outra. Ah, ótimo! Ah, esse tema da autoaceitação é meu, nossa, é muito profundo, é muito sério. É, aceitar o que você é, ver a beleza da sua vida, o seu propósito de vida, aceitar tudo, tudo, suas vulnerabilidades, aceitar as suas qualidades, os seus pontos frágeis, aceitar as suas forças, né? Então, fica um convite muito forte para mim hoje, que eu quero deixar para quem está assistindo isso aqui, ou ao vivo, ou depois, não importa, né? Mandem para pessoas que você sabe que vai ajudar. Essa reflexão pode ajudar algumas pessoas. Reescrevam modelos mentais mais saudáveis para você e para suas futuras gerações. Principalmente para quem é pai e mãe, reescrevam os seus modelos mentais e ajudem os seus filhos a procurar as paisagens culturais que são boas para eles. E não imponham para as pessoas a sua própria paisagem cultural. Dê liberdade para as pessoas terem as crenças que elas quiserem. Eu não estou falando de crença religiosa, não. Crenças no sentido de que o que ela acredita, o sonho é dela, a crença é dela, o mundo é dela. Você pode dar suporte, mas deixe que eles tenham sonhos por eles próprios, eles acreditem naquilo que eles quiserem. Eu acredito que isso é uma liberdade que vai trazer uma geração um pouco mais saudável emocionalmente, espiritualmente, de relacionamento, em todos os aspectos. Então, cabe a nós também deixar nossa sementinha, gente. Cabe a nós também plantar, aonde a gente estiver, essa nova concepção, né? Cláudia, eu sinto, e aí vou colocar aqui para ficar registrado e gravado, a profundidade do que foi tratado hoje, aqui nessa live. E por isso que a gente viu a passagem de muita gente esteve aqui. E saibam que todos os que passaram, que ficaram 10 segundos, o que ficaram aqui 1 hora e 15 minutos, de alguma maneira, energeticamente, você tinha que passar por aqui, né? E aí eu agradeço muito, porque a maneira como eu encontrei a Cláudia, reencontrei a Cláudia, foi muito interessante, e como que realmente a gente vai se atraindo em prol de algo que a nossa consciência humana não é capaz de compreender a amplitude das nossas ligações. Por isso, é o meu assim profundo respeito e valor e honra em ter você aqui hoje, né? Pela segunda vez, e vamos marcar já para a terceira vez. Não só por todo aquele conhecimento que você traz, Cláudia, que eu sinto assim que é um conhecimento realmente muito profundo, porque você não é uma pessoa que vê lá na superfície, você mergulha, mas pela própria energia e pela própria presença que você traz com tudo, com toda essa bagagem. Então, é a minha muita gratidão, porque realmente eu senti assim um aprofundamento, uma coisa maravilhosa. Muito, muito grata, querida, pela Ai, que participação. delícia. Eu que agradeço também. Ai, a gente poderia ficar horas aqui, é tão bom, a energia é tão boa. E realmente, nosso reencontro foi fantástico. E eu acredito que a gente tem muito, muito, muito mais para contribuir com as pessoas
unidas nas nossas áreas, unidas nos nossos encontros, e nós podemos, assim, fazer muitas coisas acontecerem, né? Vamos caminhando. E realmente o que você falou faz muito sentido. Eu sou uma pessoa profunda, eu realmente não fico na superfície, eu gosto de lançar redes em águas profundas. Quando eu vou tratar de um tema, eu também gosto de mergulhar naquele tema, de pesquisar o que eu tenho que falar. Eu fico aqui, né, vendo o que de melhor eu posso levar para quem está ouvindo a gente, para quem está disponibilizando uma hora e pouco, 1h15, 20 do seu tempo, ou aqueles 5 minutos, ou aqueles 2 minutos, ou aqueles 15 segundos, como a Roberta falou. E a minha paixão, o meu prazer é esse. O meu propósito de vida é esse, é fazer sentido na vida de alguém. E se hoje eu fiz sentido na vida de uma pessoa, para mim já é o suficiente. Eu vou dizer uma metáfora aqui que eu gosto muito. Tinha uma pessoa na praia, um senhor, jogando estrelas de mar de volta para o mar. E passou uma outra pessoa e falou, mas o que você está fazendo? Não, eu estou lançando essas estrelas do mar de volta para o mar, porque lá é o lugar delas. Aí ele falou assim, você é louco, você não vai conseguir, olha a extensão desse mar todo, olha a costa toda, você não vai salvar todas as estrelas, você não vai conseguir jogar todas as estrelas para o mar de volta. Aí ele disse, se eu conseguir fazer diferença na vida de uma estrela, a minha vida já terá valido. Então, para mim, em cada momento que eu entro com você, em cada live que eu entro, em cada momento que eu entro aqui para falar com as pessoas, se eu fiz sentido na vida de uma pessoa, para mim já valeu a minha existência nesse dia de hoje. Então, a minha gratidão também é profunda. Eu te vejo com todos os seus. Eu te vejo, eu te vejo. Então, isso é profundo demais na nossa linguagem. E eu agradeço muito ao universo por tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. Viu? Muito obrigada, de verdade. Arro, querida, maravilha. E agradecer todas as pessoas que passaram por aqui, né? Cada um no seu momento, no seu grau de compreensão, nas suas paisagens culturais, que é assim que a gente vai construindo esse mundo novo que já está aí. Mas a É, gente vai encaixando, trazendo cor, amor. É é isso. isso. Claudinha, gratidão. Obrigada, amiga. Deus abençoe. Que o universo traga só prosperidade essa semana e outra semana também. E até a nossa próxima live, né? Até. Um Beijo, beijo. gente. Beijo para todo mundo. Beijo, Ângela, que entrou aí. O Thierry também, que é um cliente lindo. Ai, quanta gente entrando. Vanderlei. Um beijo para todo mundo. Obrigada por tudo, gente. Por todo mundo que passou por aqui. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau, querida.